Olá, tudo bem? Nós estamos no Evangelho de João, um momento importante, significativo na vida dos discípulos com a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele multiplica os pães, ele anda sobre o mar, ele diz que ele é o pão da vida, e então nós temos a murmuração dos judeus. Muitos discípulos se retiram, inclusive, neste momento. Mas nós temos uma declaração, em meio a um escândalo momentâneo, nós temos uma declaração de um dos discípulos de Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Foi Pedro quem disse. Eu quero pensar rapidamente, então, nessa passagem com vocês. Ser discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, é sempre um teste. Porque Jesus tem uma doutrina difícil, ensinos de obediência ao Pai, ensinos que levam o homem a refletir sobre as suas práticas e muitas vezes, inclusive, com prioridades muito mudadas, sofrendo pressões, perigos e até tentações. É em meio a tudo isso que Pedro responde: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Alguns meses atrás, eu escrevi no boletim de nossa igreja que muitos, nos dias atuais, pensam que o mundo é governado por mortos. Nós temos grandes nomes como Marx, Nietzsche, Shakespeare, Darwin, Freud. Eles estão todos mortos, mas os seus pensamentos permanecem muito vivos e, por causa disso, alguns pensam que verdadeiramente eles governam. A maioria das pessoas que não reconhecem a Deus como Senhor, não tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor, são mesmo guiados por pensamentos destes homens e de outros homens. E, bom, isso levanta uma questão. Como é pensar a partir do ensinamento de outra pessoa, né? Eu digo que cada um que é marxista, nietzscheano, shakespeariano, darwinista ou freudiano deveria refletir sobre o porquê esta pessoa segue estes homens. Nós apontamos uma outra linha de raciocínio. Nós não somos guiados por mortos, nós somos guiados por um vivo. Vamos entender essa diferença? É porque a nossa referência é o nosso maior exemplo, é Jesus Cristo. Nós temos as melhores palavras ditas por Jesus Cristo. Nós temos as palavras de vida. Até cantamos em um hino, que belas palavras de vida. Foi mais ou menos dentro de uma situação muito difícil que Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou tu, somente tu tens as palavras de vida eterna, que é uma interpretação do texto priorizando a segunda pessoa do singular exposta aqui na passagem. Tu tens. Ele poderia dizer tens as palavras, mas ele diz tu tens, enfatizando as palavras de vida eterna, as palavras que conduzem vivos, são as palavras de Jesus. E Pedro disse: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha, o cristão, ele pode afirmar com certeza que um mundo caído, morto, pode seguir líderes mortos, mas o crente, o cristão, ele segue um líder ressurreto, vivo. Como cristãos, nós vivemos pela vida do Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria verdade de Deus, manifestada através da maior obra já realizada, a obra da cruz. E a obra da cruz é em favor do ser humano. Ele não é só alguém que aponta caminhos para que sigamos. Ele é a salvação de todo o que nele crer. Para quem tem Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, as suas palavras são mais do que orientação de vida.
As suas palavras são a salvação recebida. Assim, ao compreender o amor de Deus, percebe-se fé, esperança e amor, que é o tema aqui do nosso estudo, né? Das nossas lives, das nossas gravações. Fé, esperança e amor, que você recebe sempre, toda semana aí na sua casa, uma produção dos pastores da Igreja Presbiteriana da Lapa, porque a fé, a esperança e o amor são fundamentos para viver, para seguir, para prosseguir. São palavras ditas por Jesus, fortalecidas por Paulo aos Coríntios e instrução segura para nós, porque elas têm resultados eternos. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressurgiu para a glória como nosso precursor. Não é só um substituto, ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a se levantar dos mortos para viver eternamente. Por isso, Jesus Cristo, na Páscoa, ressuscitou dos mortos, tornando-se o primogênito da raça humana a viver glorificado para sempre. E o Espírito, né? Olha que coisa interessante. O Espírito aplica a redenção de Cristo, a redenção do Messias, a todos os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que o Senhor soberanamente chamou de filho, de filha. E estes creem em Jesus como seu Salvador e então já começam a usufruir a salvação. Estes, com alegria, consagram a sua vida ao Deus Todo-Poderoso e então, assim, vivem diante de Deus. Coram Deo. Bonito demais. Deus, por sua palavra, continua a falar com estes filhos. E estes filhos falam com Deus através da oração. E estes filhos falam ao mundo acerca da sua relação com o Pai, com Deus. Pelo sacrifício de Cristo, então, estes são convidados ao batismo, à profissão pública de fé, para viverem a experiência vicária de Cristo diariamente. E diariamente, ler a Bíblia, orar ao Senhor para viver segundo a sua instrução. Assim, nós não seguimos a voz nem de ídolos do coração, nem a voz dos túmulos. Nós andamos por fé e não por vistas. É o que eu quero desejar a você. Ande por fé, não ande por vistas. E que Deus, com a sua graça, o assista, o acompanhe, o abençoe e lhe dê a paz para continuar.